Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da segunda sessão solene da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz. Verificando, eu peço que façam silêncio e, se puderem, coloque o celular em modo avião. Verificando o quórum, passamos para a ordem do dia, que consiste na discussão e votação de 5 projetos de lei de autoria do Poder Legislativo, que irão homenagear as seguintes pessoas: professora Dulce Maria Simon Ruschel, Douglas Neikel Klagenberg, Kuno Schneider, Dr. Marcos Jenner, Romano Antônio Piccoli. Convido a secretária para realizar a leitura da justificativa do projeto de lei 07/2025, pois o 07 foi indicado antes. Encaminhamos o presente projeto de lei do Legislativo com o intuito de denominarmos oficialmente o Arquivo Histórico-Cultural do município de Alto Feliz como Arquivo Histórico Municipal Professora Dulce Maria Simon Ruschel. O local citado faz parte do patrimônio público municipal, conforme certidão emitida pelo Poder Público Municipal e anexada ao projeto de lei. Para o envio deste projeto, encaminhamos a documentação detalhada para apreciação dos caros colegas, observando que o presente atende a todos os pré-requisitos legais para sua tramitação. A professora Dulce Maria Simon Ruschel, ao longo da sua vida, realizou diversos feitos e participou ativamente da comunidade. Suas ações perpetuam ao longo dos anos, deixando marcas relevantes que jamais deverão ser esquecidas. Convidamos todos os colegas da vereança para que possamos aprovar este projeto e realizarmos essa homenagem póstuma, considerando o importante legado que a professora Dulce Maria Simon Ruschel deixou para Alto Feliz e região. Eduardo da Costa Dutra e Miguel Andrione. Convido a nobre colega Maria para dar o parecer da comissão. Após a análise aprofundada do presente projeto de lei, concluíram os integrantes da Comissão de Pareceres pelo voto favorável à apreciação do projeto de lei número 07 de 2025 do Poder Legislativo, pelo plenário dessa Casa, por unanimidade. Eu vou dar 2 minutos para cada vereador, se quiser comentar, para nós não se prolongar muito. Nobre colega Miguel. Boa noite a todos, presidente, colegas aqui da mesa. Em primeiro lugar, um projeto pensado já de uma maneira importante, porque a cultura no município ela é importante ser preservada, e nada mais justo do que fazermos essa homenagem à professora Dulce. Participamos por várias vezes também com o coro municipal, no qual ela fez parte também do seu início, então é algo que nos traz essa relevância também de darmos continuidade a essa pessoa que marcou o município de Alto Feliz. Nobre colega Eduardo. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa. Poder encaminhar esse projeto de lei juntamente com o colega Miguel e também com o apoio do nosso querido historiador e colega partidário José Carlos Flá. Foi um prazer em conhecer um pouco mais da história, né, da professora Dulce. Eu não tive um contato muito próximo dela, mas quando a gente começou a ler a biografia dela, ver toda a importância que ela teve regional, não só por Alto Feliz, nos deixa bastante contente e motivado cada vez mais, né, a poder homenagear pessoas da magnitude como ela. Então, para mim é uma satisfação estar aqui hoje apreciando esse projeto, agradecer à família que nos permitiu essa oportunidade. Seria isso, presidente. Obrigado. Nobre colega Mário. Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes e público de casa. Apesar de eu não ter nunca tido muito contato com a professora, dona Dulce, tudo que eu sei a respeito dela é que ela era uma pessoa competente, dedicada à educação, à cultura, e tudo que era a favor do Alto Feliz e de toda a região, que eu saiba, ela tem feito. Então é mais que justa essa homenagem, homenagear essa pessoa que fez muito por Alto Feliz e por toda a região, inclusive, e eu sou totalmente a favor desse projeto. Nobre colega Fábio.
caros colegas, público presente, público que nos assiste de casa. Eu tenho o privilégio hoje de falar da Dona Dulce, porque eu moro na casa dela, uma pessoa super detalhista, uma pessoa estudiosa, que criou, juntamente com o Flá, o livro da história do Alto Feliz. Então, essa homenagem é muito merecida e sou totalmente a favor do projeto. A colega Rogéria. Boa noite, meus colegas, presidente da Câmara, as pessoas que estão aqui prestigiando e as que estão em casa também. Eu acho que a Dona Dulce, eu tenho certeza que ela foi um exemplo e uma inspiração para nós, professores da educação, porque ela alavancou muitas das ideias e muitos dos ensinamentos que hoje nós carregamos dentro da educação. Então, eu acho que mais do que merecida essa homenagem para essa pessoa tão maravilhosa que foi e que a gente teve a graça de conhecer, então, desde que nasceu, conhecíamos, então, a Dona Dulce. Nobre colega Jair. Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoas que se fazem presente nessa casa e o pessoal de casa, assessora jurídica. A Dona Dulce, eu tinha um contato só de vista quando eu estava nos coral, para cá e para lá. Eu penso sempre assim, ó, as pessoas que fazem história no município têm que ser lembradas mesmo, porque a Dulce fez parte, em tudo que é coisa boa, ela sempre tinha a mão dela junto. Então, eu sou totalmente a favor. Boa noite a todos, familiares que aqui vão ser homenageados, vice-prefeito, prefeito, nobres colegas vereadores, assessora jurídica. Os colegas já praticamente falaram tudo, era uma pessoa sempre dedicada ao povo, ao município, e nada mais justo que essa homenagem simbólica a ela. Convido o Flá para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, a todas. Obrigado pela presença, vereadores, prefeito, vice, em especial a Bete, Cristina e demais familiares da nossa grande Dona Dulce, que nessa noite está sendo merecidamente homenageada. Vou fazer, então, uma leitura da longa biografia das tantas coisas que a Dona Dulce fez e deixou ao longo da vida dela. O nome da professora Dulce Maria Simon Ruschel está diretamente ligado à educação de Alto Feliz. Não apenas a educação, mas também a história do lugar onde nasceu e pelo qual ela sempre se empenhou e fez de tudo com muita dedicação e compromisso. Nona filha de uma numerosa família de 10 irmãos, ela nasceu no dia 30 de junho de 1931, na época que Alto Feliz ainda pertencia a São Sebastião do Caí. Foi filha de João Simon Sobrinho e Matilde Rodrigues da Fonseca. Sua mãe era professora, de quem herdou o gosto pelo magistério, e o pai era ligado ao comércio. A mãe faleceu quando ela tinha apenas 6 anos. Em 1938, a família transferiu-se para Porto Alegre, e lá ficou sob os cuidados da sua tia, irmã de sua mãe, a irmã Maria Celima, provincial das Irmãs Franciscanas do Orfanato Nossa Senhora da Piedade. Com a morte do pai, em 1941, a Dona Dulce voltou para Alto Feliz, passando a residir com a irmã mais velha, Laura Simon Faid. Entre 41 e 43, ela estudou no antigo Grupo Escolar Assunção, na época em que a escola ficava no prédio do antigo Hotel Lanfredi, aqui embaixo, perto do Trevo. A edificação ainda hoje existe. Em 44, ela foi a São Leopoldo, no internato do Colégio São José, onde permaneceu até concluir o curso normal em 1950. No ano seguinte, lecionou para a turma de admissão ao ginásio do Colégio São José e, nos anos de 52 e 53, morou em Guaíba, onde passou a exercer o magistério numa escola de lá. Os períodos de férias sempre eram divididos entre a casa da tia Filomena Rodrigues da Fonseca Selbach, em Porto Alegre, ou na casa da mana Laura, aqui no Alto Feliz, e também no Rio de Janeiro, onde residia um de seus irmãos, Silvio Simon. O seu retorno para Alto Feliz se deu em janeiro de 54, quando casou-se com Gastão Antônio Ruschel, um casamento manião que durou longos 47 anos, até 2001,
quando o esposo veio a falecer. Desta união nasceram as duas filhas, Maria Elizabeth Ruschel Selbach e Maria Cristina Ruschel, aqui presentes, né? Obrigado pela presença. Dona Dulce é avó de 4 netas, Camila, Monique, Thaís e Amanda, e 2 bisnetos, João e Pedro. Né? Em 72, ela voltou a estudar e cursou pedagogia, com habilitação em supervisão escolar na Unicinos, curso que ela concluiu em 1976. Em 77, ela fez uma pós-graduação, especialização em supervisão escolar, também na Unicinos. Ela fez carreira no magistério público de 52 até 1983, ou seja, por 31 anos, quando decidiu aposentar-se. Nesses 31 anos, ela foi professora, diretora de escola e supervisora regional de educação na região de Feliz. É importante lembrar também, nesse momento, que ela foi diretora da Escola Estadual Assunção de 1957 a 1973, ou seja, por longos 16 anos ela foi diretora da nossa escola estadual. Dona Dulce, mesmo aposentada, ela sempre se manteve muito dinâmica, ativa, participando ativamente do movimento de emancipação de Alto Feliz, que terminou com o vitorioso plebiscito do Sim, em março de 92. Instalado o município, em janeiro de 93, Dona Dulce atuou de forma voluntária, colaborando na montagem da estrutura de trabalho, ao mesmo tempo que se empenhava na coleta de dados e documentos sobre o município, e que hoje forma um importante acervo ao qual se juntam ainda reportagens de jornais, fotografias e documentos. Ela foi responsável, em 1993, pela elaboração do histórico do município para subsidiar as escolas das redes municipal e estadual. Ela sempre foi uma fonte de informações muito precisa sobre a história do município. É uma carreira de realizações muito longa, com muitas ações, e que a gente pode citar algumas aqui. Esse documento, eu não vou citar elencar todas as realizações dela, a trajetória dela, mas isso vai ficar, né? Vai ficar nos anais aqui da Câmara, vai ficar disponível para quem quiser acessar depois e acompanhar toda a longa trajetória dela de realizações e trabalhos que ela realizou. Mas, de qualquer forma, ela ainda participou de feira de ciência, sempre foi pessoa que participava de cursos de formação, sempre era muito solicitada, tem outros municípios da região, fora da região. Ela se tornou uma pessoa conhecida pelo trabalho que ela executou, muitas vezes de forma voluntária, mas sempre dedicada, empenhada, com vibração, né? Foi também uma entusiasta e defensora da língua alemã, tanto que em 94 ela conquistou o certificado no renomado Instituto Goethe, aqui de Porto Alegre. Por essa trajetória tão ampla que ela teve, ela recebeu em março de 2004 o título de cidadã benemérita altofelizense, outorgado pela Câmara. Né? E depois fez trabalhos universitários. Em 2007, ela fez um trabalho sobre a construção da nova sede da Sociedade de Alto Feliz, fez um levantamento de casas antigas em Chamel e outras edificações antigas aqui do município. Foi a patrona da primeira feira do livro de Alto Feliz, era uma pessoa também que lia muito, ela tinha um envolvimento muito grande com literatura, então ela sempre foi uma pessoa 100% cultura e educação, né? Realmente ela vivia isso em tempo integral. Em 1º de dezembro de 2017, ela realizou então o grande sonho que ela tinha, que começou em 2011, quando ela me convidou, com muita honra, para participar desse projeto do lançamento do livro, em dezembro daquele ano, Alto Feliz e os Ecos da Sua História, obra da qual eu tenho orgulho de ser coautor. Ela também teve participação na escolha de Tholai como cidade co-irmã de Alto Feliz. Então, essa oficialização dessa co-irmandade que aconteceu em junho de 2018, quando uma presença de alemães esteve aqui no Alto Feliz. E ainda em 2018, Dona Dulce recebeu o Prêmio de Educação RS, do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, numa bela cerimônia realizada em Porto Alegre.
Ela faleceu, nos deixou em maio de 2022, dia 25 de maio de 2022, aos 90 anos. Então, a biografia da professora Dona Dulce Maria Simon Ruschel certamente reúne ainda muitas outras iniciativas, tantas outras coisas, talvez nem conste todas aqui, atividades, realizações, mas, enfim, um pouquinho do que ela fez, a gente mostrou aqui, é uma lista extensa, e acredito que nada mais justo do que eternizar o nome dela, dando nome ao arquivo histórico, ou futuramente o museu, né, que é algo que ela tanto trabalhou por isso, pela história, o resgate de documentos, tem uma pasta assim enorme com documentos de registros, arquivos, que um resgate que foi o mérito dela, um trabalho praticamente único e voluntário, que exige sempre dedicação e muita disponibilidade para conseguir, muitas vezes, informações e documentos para formar essa história. Então, muitos conhecimentos que hoje nós temos de Alto Feliz é fruto desse trabalho que a Dona Dulce fez, né, ao longo da sua longa e bela e intensa vida, que hoje, graças aos vereadores, enfim, todos aqui colaboraram, e a presença de vocês também, serve também como homenagem à Dona Dulce e a todos os outros homenageados que forem mais ao longo da sessão sendo homenageados. Obrigado pela oportunidade e atenção de vocês. Então, o projeto está em... O projeto está em votação. Nobre colega Eduardo. Aprovo. Mário. Aprovo. Fábio. Aprovo. Rogéria. Aprovo. Jair. Aprovo. Irini. Aprovo. Maria. Aprovo. Miguel. Aprovo. Então, convido o meu nobre colega Miguel para entregar o certificado à família. Passamos agora para o projeto de lei 06/2025. Dispõe sobre a denominação oficial do Parque Municipal de Alto Feliz, situado na Rua Gustavo Weisheimer, sem número, e dá outras providências. O presente projeto de lei do Poder Legislativo tem o objetivo de denominar de forma oficial o Parque Municipal desta cidade, que integra o patrimônio do nosso município. No referido parque estão edificados o Centro de Eventos Waldemar Schneider e o Centro Esportivo e Cultural Laura Simon Veit. Nominar de forma oficial os bens públicos é uma forma de homenagear póstumamente as personalidades que dão em vida e demonstraram ser merecedoras desta distinção. Neste sentido, conforme documentação juntada, fica demonstrado e justificado o nome Parque Municipal Douglas Naikel Klagenberger, ora apresentado para homenagear um altofelizense que fez por merecer ter seu nome eternizado. Portanto, todos os colegas vereadores estão convidados a participar desta justa homenagem, aprovando o presente projeto de lei. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz, aos 23 dias de junho de 2025. Convido a nobre colega Maria para dar o parecer da comissão. Após análise aprofundada do presente projeto de lei, concluíram integrantes da Comissão de Pareceres pelo voto favorável à apreciação do projeto de lei número 06 de 2025 do Poder Legislativo, pelo plenário dessa Casa, por unanimidade. O projeto está em discussão. Alguém? Nobre colega Jair. O que falar sobre o Douglas? Ano passado, ele foi com nós para fazer um passeio. Daí nós já tínhamos combinado um outro passeio de novo esse ano, mas não chegamos a fazer mais. Daí. Como os alunos, a Daniele, que eu não chamava ele de Naikel, eu brincar um pouco, chamava de Nakana.
Aí nós brincávamos, eu e ela e tudo mais, mas ano passado no passeio, com o Douglas, ele me deu uma aula de fora de série. O guri tinha cabeça, ele gostava, o que ele fazia, não tinha horário, ele amava o que ele fazia. Mas a vida é assim, é muito triste fazer uma homenagem para um guri tão novo. É triste mesmo os demais, é bem merecida a homenagem e sou totalmente a favor. Nobre colega Mário. Senhor presidente, colegas vereadores, todos aqui presentes, especialmente a família do homenageado e quem assiste de casa. Assim como a professora Dona Dulce, que eu não tive muito contato, falei há pouco, também o homenageado de hoje, eu também não tive muito contato. Mas para saber as virtudes desse menino, não bastava ter contato com ele. Toda a comunidade sabe e presenciou as qualidades que esse menino tinha de trabalhar, de ajudar todo mundo, tanto em casa como na escola, como na rua. Sempre era prestativo, ajudava a todos que ele pudesse. E não é só porque ele tenha vivido 14 anos somente, que ele não mereceria essa homenagem para ter seu nome eternizado nessa comunidade. Talvez tenha sido o maior enterro, maior velório que eu tenha visto aqui no Alto Feliz, se não o maior, mas um dos maiores. Isso já é prova das qualidades desse menino que infelizmente tão cedo nos deixou. Outra prova de que esse menino era muito bem quisto, que a turma 9º ano hoje, que são os colegas dele, se oferecerem gentilmente para vir aqui prestar uma última homenagem a ele. Também agradeço à professora que acompanha os alunos, por ela ter se oferecido a treinar os alunos para vir prestar essa homenagem. Então, muito obrigado aos colegas, à professora, e o presidente pode anunciar, então, a homenagem à turma, colegas desse menino. Nobre colega Eduardo. Presidente, colegas, público presente que nos assiste em casa. Dizer à família que realmente o Douglas, eu não tive tanto contato com ele, mas a gente sente o tanto da falta que ele faz em nossa comunidade. Ele era um menino que, desde cedo, gostava do interior, trabalhava com os bichinhos, ajudava os pais. Era um menino que, muitas vezes, eu acredito que vai trazer esse sentimento de que parece que algo falta. Mas poder prestar essa homenagem, eternizando o nome dele aqui no município de Alto Feliz, é justamente para que essas lembranças boas que a gente teve com ele se permaneçam e deixando um legado bonito de trabalho, de dedicação à comunidade, à família. Eu acho que isso nós temos que carregar para o resto da vida. Seria isso, presidente. Nobre colega Fábio. Só peço assim, eu sei que é difícil para a família, para os amigos, mas que a gente lembre com carinho, com alegria. Toda vez que a gente for ao parque, lembre da alegria que ele transmitia para a gente. Então, esse legado vai ficar dentro de nós, é difícil falar, mas que a gente lembre dele com alegria. Nobre colega Rogéria. Então, o Naikel era nosso aluno na escola, era um aluno prestativo, sempre solidário com os colegas, adorava ajudar as professoras naquilo que fosse preciso. Não gostava muito de estudar, né? Mas, em compensação, gostava dos seus bichinhos, da lida na roça, e era uma criança com quem a gente sempre podia contar para qualquer coisa. Ele sempre, aí, prof, posso te ajudar no quê? Naquela semana ainda ele ajudou a hastear a bandeira para a gente cantar o hino e colocar o som, né? Então, assim, ele faz muita falta na escola, tanto para nós, que convivíamos com ele, quanto para toda a turma, com certeza. Nobre colega Irini. Boa noite a todos aqui presentes, público que nos assiste em casa. A Dona Dulce eu conhecia de vista, não tive muito contato, mas sempre soube falar bem dela, que é uma professora, né?
chamamos ela de Dona Dulce, né? E o menino Douglas, daí esse eu também não tive muito contato, só quando ele passava lá em casa, que ele ia trabalhar, né? Ele sempre abanava para mim, eu não tive contato com ele, mas era um menino muito feliz, alegre, sabe? Que faz falta hoje, a gente não vê mais ele passar lá em casa, né? E é uma coisa muito estranha, mas são coisas da vida, né? Isso aí ninguém pode fugir disso. Muito obrigada. Nobre colega Maria. Boa noite, colegas, presidente, público presente, prefeito, vice-prefeito. O que falar do Douglas? O Douglas era um ser iluminado, ele era um ser diferente. Prestativo, como os colegas falaram. A gente tinha bastante contato com ele, que eu trabalho nas obras. E aí, quando precisava fazer um canteiro de flores, horta, quem corria atrás do esterco era o Douglas. Maria, tu tem um carinho de mão? Eu preciso de esterco. Tu tem esterco? Tem, Douglas. Tu consegue me levar lá em cima? Consigo. Senão eu levo de carinho. Não, a gente te leva lá. Ele que fazia horta na escola, as profitão aí, os colegas. Ele que plantava flor. Ele fazia tudo. Ele era um menino, faz tudo. Como os pais também sabem, em casa ele era igual. Não deixava ninguém ajudar a fazer o serviço, porque ele queria fazer. Era um menino iluminado. E por isso eu acho que Deus levou ele tão cedo. Seria isso. Nobre colega Miguel. Bom, como o nobre colega Fábio já falou, espero que cada um leve as coisas boas que conviveram com o Douglas. E lembrem que quando forem ao parque, lembrem a alegria que ele sempre teve, principalmente de ajudar os colegas, os professores, e tentar trazer essa felicidade que ele também transmitia para todas as outras pessoas, né? E a família, que carregue com carinho o nome do Douglas também, porque era um ser iluminado. Então, seria isso da minha parte. Eu vou falar do Douglas, não sei se vou conseguir me segurar, pois também sou pai de 2 filhos. E eu trabalhei 3 anos, esse guri me ajudava a puxar catraca, chovia, ele estava ali, sempre querendo ajudar. Era um menino iluminado, trabalhador. Ele dizia, posso ajudar? Eu disse, não, tu vai te molhar. Não, eu vou te ajudar, pai, mais rápido. Carregando lá na serraria do Elton. E é a lembrança que fica. E dar os parabéns ao Mário, que pensou no parque municipal. Esse guri era sempre feliz, animado e prestativo, que nem todos vocês falaram. A gente passa por cada uma. Tu vê um acidente de um filho, tu já fica assim, imagina um pai e uma mãe. Perder um filho assim. Mas a família é forte, vai superar. E vamos lembrar desse menino com bons olhos. E quando eu estiver no parque, sentir a alegria que esse menino sempre teve, sempre tentando ajudar todo mundo. Quero convidar a enfermeira Juliane para fazer uso da tribuna, que ela vai ler uma menção. Depois o 9º ano, que vai fazer uma homenagem mais justa também para o Douglas. Boa noite a todos. Douglas Naikel Klarenberger nasceu em Alto Feliz, na Feliz, no dia 23 de julho do ano de 2010. Era filho de Elton Klarenberger e de Cristiane Griebeler, irmão do Diogo. São residentes na localidade do Vale do Mel. Filho de pais simples e trabalhadores, frequentou a creche municipal desde os seus 6 meses de idade até os 6 anos. Aos 7 anos, ele começou a frequentar a Escola Municipal Padre João Batista Rola, onde estudou até a 8ª série. Desde logo, ele demonstrou ser inteligente e prático, pois mesmo gostando mais de trabalhar do que estudar, ele nunca repetiu o ano na escola.
Chamava a atenção a sua vontade de trabalhar e de ajudar os outros. Costumava se oferecer para os trabalhos na cozinha da escola Chamava a atenção a sua vontade de trabalhar e de ajudar os outros. Costumava se oferecer para os trabalhos na cozinha da escola e deixava as salas de aula em ordem antes que os demais alunos entrassem. Além disso, antes de ir para a escola, ele ainda tratava os animais em casa. Na cooperativa da escola, Cooperalto, ele demonstrava elevada aptidão como vendedor. O que mais gostava de trabalhar era no trator. Comentava que gostaria de trabalhar no Mato Grosso, pois sabia que por lá as enormes fazendas eram altamente modernas e mecanizadas. Apesar de gastar pouco tempo no celular, ele tinha bons conhecimentos relacionados a tratores, pois pesquisava os assuntos que lhe interessavam, como mecânica e combustíveis. Demonstrava forte senso de responsabilidade e empreendedorismo, dizendo aos pais que ia trabalhar muito para honrar os compromissos. Faleceu em 22 de outubro do ano de 2024, fazendo o que mais gostava, manobrando a máquina tratadeira acoplada ao trator. Foi enterrado no cemitério evangélico de Alto Feliz. Em apenas 14 anos de vida, tornou-se merecedor desta homenagem, que eterniza seu nome na história do município. Em nome da família, queremos agradecer ao vereador Mário e também aos demais vereadores. Convido o 9º ano para vir aqui para frente para fazer a sua homenagem. Boa noite a todas as autoridades e público aqui presente. Convido os pais do Douglas a virem aqui no centro, por favor. E o Diogo. Em nome da turma, queremos agradecer ao Níquel por todos os momentos que ele nos proporcionou durante sua vida. Sua amizade, suas risadas e tudo de melhor que ele tinha a oferecer. Você, Douglas Níquel, deixou uma marca profunda em todos aqueles que tiveram o prazer de te conhecer. Não importa por onde você passava, sempre cativava as pessoas com seu carisma e seu jeito único de ser. Contaremos todas as novidades quando nos encontrarmos novamente. Juntos, traçamos um longo caminho. E agora, seguiremos em frente por você e por tudo que vivemos lado a lado. Para finalizar, gostaríamos de agradecer aos pais do Níquel. Sem eles, não teríamos a oportunidade de conhecer um colega, amigo, aluno e filho, tão companheiro e prestativo. Ele ajudava o próximo sem olhar a quem. Ele era assim porque teve um bom exemplo dentro de casa. Por isso, nossos mais sinceros agradecimentos. Com carinho, turma do 9º ano.
Convido o nobre colega Mário para entregar à família. Obrigado à linda homenagem do 9º ano. O projeto está em votação. Nobre colega Miguel. Aprovo. Maria. Aprovo. Irini. Aprovo. Jair. Aprovo. Rogéria. Aprovo. Fábio. Aprovo. Mário. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Então, está aprovado o projeto. Passamos agora para o projeto de lei 08 de 2025. Dispõe sobre a denominação da Praça Esportiva Municipal localizada na comunidade do Morro Belo de Alto Feliz. Encaminhamos o presente projeto de lei do Legislativo com o intuito de denominarmos oficialmente a Praça Esportiva Municipal localizada na comunidade do Morro Belo, no município de Alto Feliz, como Estádio Municipal Kuno Schneider. O local citado faz parte do patrimônio público municipal, conforme certidão emitida pelo Poder Público Municipal e anexada ao projeto de lei. Para o envio deste projeto, encaminhamos as documentações detalhadas para apreciação dos caros colegas, observando que o presente atende a todos os pré-requisitos legais para sua tramitação. Kuno Schneider era um membro atuante da comunidade e incentivador à prática do esporte. A sua dedicação e trabalho voluntário deixaram marcas relevantes que jamais deverão ser esquecidas. Convidamos a todos os colegas da vereança para que possamos aprovar este projeto e realizarmos esta homenagem póstuma considerando o relevante história que Kuno Schneider deixou para Alto Feliz. Enfermeiro da Costa Dutra, Eduardo da Costa Dutra, Fábio Elias Schneider e Mário Francisco Winter. Convido a nobre colega Maria para dar o parecer da comissão. Após a análise aprofundada do presente projeto de lei, concluíram os integrantes da Comissão de Pareceres pelo voto favorável à apreciação do projeto de lei número 08 de 2025 do Poder Legislativo, pelo plenário dessa Casa, por unanimidade. Convido o Leandro Schneider para fazer o uso da tribuna para ler o leigo do pai dele. Boa noite a todos. Kuno Schneider nasceu em 27 de dezembro do ano de 1946, em Alto Feliz. Filho de Floriano Schneider e Olinda Gerla Schneider, tendo 7 irmãos mais novos. Frequentou o grupo escolar Assunção até o 4º ano, deu sequência aos estudos no Colégio dos Irmãos Jesuítas, em Salvador do Sul, onde também trabalhou. Ao retornar a Alto Feliz, morou e trabalhou com a família de Miguel Rockenbach como agricultor e operador de uma máquina trilhadeira. Casou-se com Lori Klaus Schneider em 16 de agosto de 1975, tendo com ela 4 filhos: Janete Maria Schneider, Fábio Elias Schneider, Leandro Samuel Schneider e Gilmar André Schneider, que lhe deram 8 netos. Trabalhou na indústria, sendo funcionário da Antártica por longos anos, até se aposentar. Concomitantemente à vida familiar e o trabalho, usava seus momentos de lazer para acompanhar seus filhos e incentivar a prática do futebol, dedicando-se muitas horas à organização do campo e dos espaços públicos para os eventos esportivos. Realizava-se com este trabalho voluntário, afirmando que era uma forma de manter nossos jovens afastados da drogadição. Era conhecido em toda a comunidade de Alto Feliz e região como representante desta em torneios e campeonatos regionais. Faleceu em 15 de fevereiro de 2017, em decorrência de complicações pós-cirúrgicas devido a um AVC isquêmico.
foi sepultado no cemitério católico de Alto Feliz. Alguém quer falar sobre o projeto? Nobre colega Fábio. Podia falar aqui até amanhã de manhã, falar do pai da gente. Mas quero lembrar alguns fatos que me foram contados, outros que eu presenciei. Quem seria o jovem que hoje ia a pé até a Nova Colômbia para jogar futebol? Isso não existe mais. Meu pai fez. Na hora do parto do segundo filho, que sou eu, meu pai pediu para a parteira: eu quero um jogador de futebol. Ele teve a felicidade de ter 3 jogadores de futebol, mais a minha irmã. Quando a gente chegava nas sextas à noite, à tardinha em casa, ele já estava lá sentado, pronto para o jogo de futebol. Então, o que mais falar? Vou fazer o uso. Antigamente não era o time do Alto Feliz, era o time do Cuno. Era um desportista, gostava muito de esporte, e ele sempre dizia: "Fua, minha missa é campeonato, Spila, tem que jogar campeonato." E foi o leigo dele e deixou. A gente fica muito feliz. E que a gente falou, Fábio, tinha 3 atletas, eram bons de bola, e era difícil ganhar o time do Alto Feliz, e ele representava bem na região. Não era só no Alto Feliz, era intermunicipal, todos conheciam o Cuno. Então, homenagem nada mais do que justa. O colega Jair. Sobre o Cuno, também conheci ele muito bem. O Fábio, o Leandro, o Gil. O Cuno mesmo juntava as crianças sábados ou domingos para jogar bola. Ele não queria que parasse o negócio de ficar jogando bola. Que nem o Fábio comentou, que ele queria que os filhos dele fossem jogadores profissionais. Começaram a jogar, mas não chegaram a ser profissional, mas jogaram muita bola por aí. E falar também sobre a Lore. Quantas vezes Lore ele deixou tudo para trás e saiu para o jogo? Se era horta, se era grama, ele abandonava para ir atrás de fazer as coisas dele, que ele gostava de fazer os campeonatos. Se tinha um jogo, ele ia junto com os guris, ele adorava o esporte. Por isso que eu digo, ele abandonava a esposa em casa para ir com a gurizada no jogo. Sou totalmente a favor. Nobre colega Rogéria. Eu lembro do Cuno como uma pessoa alegre, que não tinha tempo ruim. Quantas vezes ele vinha lá na casa da minha mãe, quando o Leandro ainda namorava minha irmã, buscar os guri para jogar bola. Então, assim, nós vamos jogar de novo e nós vamos ganhar. E cobrava deles. Eles tinham que dar o melhor deles no campo para conseguir trazer uma taça para o Alto Feliz. Então, assim, eu acho que essa homenagem é mais do que justa, porque é uma pessoa que incentivou sempre e lutou muito pelo esporte do município. Nobre colega Mário. Ao contrário da dona Dulce e do Nigel Klagenberger, com o Cuno Schneider eu tive bastante contato. Eu lembro quando eu comecei a jogar futebol aqui no Alto Feliz, todo mundo começa a jogar no segundo quadro. Joguei uma vez no segundo e no jogo seguinte, seu Cuno já veio para mim dizer: "Não, tu vai jogar no primeiro a partir de hoje." Eu até quase não acreditei, porque eu achei que não tinha condições. Dali para frente, tive muitos colegas de jogo, os próprios filhos do Cuno e outros, mas o seu Cuno sempre, a vida inteira, me parecia uma pessoa trabalhadeira, honesta, alegre, e como não dar o nome dele para o estádio ali, que ele ajudou a plantar até a grama, eu e ele. Naquela época não era que nem hoje, tudo a máquina. A gente ia lá e plantava a grama para ter o estádio. Ele tanto gostava. E, além disso, também no interior, todo mundo que tinha, na época, plantava soja e tudo, conhecia seu Cuno, que ele trabalhava também nessas culturas.
E tanto é que esse projeto está todo ligado ao Cuno. Foram vários vereadores que tiveram a ideia de dar esse nome. Eu, o colega enfermeiro, vereador aqui. E até por isso nós assinamos em conjunto esse projeto. O vereador Eduardo, eu e o Fábio. E parabéns a essa linda família que o seu Cuno Schneider criou. Entre eles, o nosso nobre colega vereador hoje aqui, pessoa com todas as qualidades, assim como os irmãos dele, toda a família. Parabéns a toda essa família, sou totalmente a favor desse projeto. Nobre colega Eduardo. Bom, o que falar do senhor Cuno? Cuno, conheci ele em Alto Feliz, cheguei aqui em 2012, e o que eu lembro dele, era um cara super para cima, e esse histórico dele de querer estimular o esporte, preservar a tradição desportista para evitar que as crianças caíssem na droga. Todo esse sentimento de auxiliar, eu acho que isso tem que ser eternizado, né? Então, o Cuno, nada mais justo do que escolher ele e todo esse trabalho que ele fazia voluntário aqui para Alto Feliz, eternizar um estádio municipal com o nome dele. Então, eu acho que faz super jus. E agradeço ao colega Fábio, ao colega Mário, por comporem as autorias do projeto e a gente poder hoje estar aí homenageando ele, que com certeza deixou boas coisas aí para o nosso município. Seria isso, presidente. Nobre colega Miguel. Bom, o que falar do seu Cuno, né? Para mim, vem muito a questão do exemplo que ele tinha, o respeito com as amizades. Eu lembro de uma data muito importante para mim, que foi quando eu saí do seminário em 2016. E em dezembro de 2016, meu avô começou com demência e o Cuno e a Lore vieram numa tarde fazer uma visita. E isso para mim ficou registrado para mim a pessoa que o Cuno era. Ele preservava a questão da amizade. A minha família toda, ela respira futebol também. Então, começou do meu avô, os meus tios, o meu irmão e meu primo. Então, essa parte do esporte está ligado muito forte com o Cuno, né? Então, um cara que sempre valorizou o esporte, sempre incentivou, e espero que as gerações continuem lembrando quem foi o Cuno e principalmente as benfeitorias que ele fez perante o município e perante o esporte no município, né? Seria isso da minha parte. Nobre colega Irene. O seu Cuno era o Cuno, né? Ele gostava muito do futebol. Uma pessoa honesta, alegre. Onde que ele estava nunca tinha tempo ruim, né, dona Lore? E os filhos deles, ele está de parabéns por ter criado tão bem, muito honestos os filhos deles e queridos. Então, de parabéns essa família. Obrigada. Então, o projeto está em votação. Nobre colega Eduardo. Aprovo. Mário. Aprovo. Fábio. Aprovo. Rogéria. Aprovo. Jair. Aprovo. Irini. Aprovo. Maria. Aprovo. Miguel. Aprovo. Então, o projeto está aprovado por unanimidade. Convido meu nobre colega vereador para fazer a entrega para a família, para nós tirar uma foto e registrar. Passamos agora para o projeto de lei 09/2025. Dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde localizada na esquina da Rua Roberto Scherer com a Avenida A.J. Renner. Encaminho o presente projeto de lei do Legislativo com o intuito de denominarmos oficialmente nossa Unidade Básica de Saúde
sem denominação oficial, localizada na esquina da Rua Roberto Scherer com a Avenida A.J. Renner, com uma unidade básica de saúde, Dr. Marcos Guener. O local citado faz parte do patrimônio público municipal, conforme certidão emitida pelo Poder Público Municipal e anexada ao projeto de lei. Para o envio deste projeto, encaminhe as documentações detalhadas para apreciação dos caros colegas, observando que o presente atende a todos os pré-requisitos legais para sua tramitação. Dr. Marcos era um profissional muito querido por nossa comunidade, atuando por 17 anos em nosso sistema público de saúde. Estava sempre disposto a ajudar ao próximo, utilizava boas práticas médicas e tinha um comprometimento notável, sempre procurava atender a todos que chegavam na unidade básica de saúde. 5 anos se passaram desde o seu falecimento, mas o sentimento de saudade e gratidão ainda permanecem vivos em Alto Feliz. Convidamos a todos os colegas da vereança para que possamos aprovar esse projeto e realizarmos essa homenagem póstuma, considerando o importante legado que o Dr. Marcos deixou para Alto Feliz. Vereador Eduardo da Costa Dutra. Convido a nobre colega Maria para dar o parecer da comissão. Após a análise aprofundada do presente projeto de lei, concluíram os integrantes da Comissão de Pareceres pelo voto favorável à apreciação do projeto de lei número 09 de 2025 do Poder Legislativo, pelo plenário dessa Casa, por unanimidade. Alguém quer falar sobre o projeto? O Eduardo usa a tribuna primeiro, depois falamos sobre o projeto. Boa noite a todos. Eu vou falar brevemente sobre o Marcos. Poderíamos falar muito sobre ele, mas eu vou trazer um aparato da biografia construída que vai reportar um pouco do sentimento que Alto Feliz tem também em relação a ele. Marcos Guener nasceu em 13 de outubro de 1966, na cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul. Era filho de Helmut Ruben Guener e Melita Helga Boeck Guener, e irmão mais novo de Mirko Guener. Fez a sua formação fundamental no Colégio Sinodal Rui Barbosa de Carazinho, média no Colégio Sinodal de São Leopoldo e formou-se em Educação Física na Escola Superior de Educação Física, ESEF, da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul. Sua graduação como médico foi feita através da Faculdade de Medicina da URGS, tendo formado-se em 1993. Fez residência em Medicina da Família e Comunidade no Centro de Saúde Escola Murialdo, em Porto Alegre, e especializou-se em geriatria no Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC Rio Grande do Sul. Foi casado com Letícia Vienantes Guener e teve 2 filhos, o Bruno Vienantes Guener e Diogo Vienantes Guener. Desenvolveu sua atividade profissional nos municípios de Alto Feliz e Feliz. Trabalhou como médico no posto de saúde do município de Alto Feliz desde 2001, onde permaneceu trabalhando até 2018, quando necessitou afastar-se do trabalho para dedicar-se ao tratamento de sua saúde. Ele faleceu precocemente, aos 53 anos, em 13 de agosto de 2020, deixando uma linda história de profissionalismo e dedicação aos munícipes de Alto Feliz. Dentre seus colegas de medicina, Dr. Irineu Schroeder Jr. descreve Dr. Marcos como um exemplo a ser seguido. Era um profissional comprometido pelo cuidado com as pessoas, pela boa prática da medicina e que lhe estendeu a mão no início de sua carreira médica. Foi através dele que Dr. Irineu iniciou seu trabalho no município de Alto Feliz. Compartilha a sua gratidão pela forma acolhedora e a importância do trabalho que Dr. Marcos realizou no Alto Feliz. O prefeito Maurício Kunrat recordou os bons momentos de Dr. Marcos como médico da família durante as suas gestões. Sempre muito atencioso e prestativo, com a comunidade em geral. Ele era muito querido, tanto pelos idosos, que adoravam falar alemão com ele, como os mais jovens, por considerar o Dr. Marcos bem jovial. Na Unidade Básica de Saúde, a farmacêutica Lisânia Rodrigues Ruschel complementa que Dr. Marcos ele é lembrado até hoje pelos munícipes. Agradece o privilégio de conviver com ele profissionalmente por 11 anos. Sempre foi uma pessoa cordial, empático e um ser humano de caráter nobre, profissional capacitado, competente
e dedicado à medicina e à vida. Foi um médico que cuidou do corpo e da esperança dos pacientes. A colega, agente comunitária de saúde, Vera Inês Schneider, relembra que o Dr. Marcos, com seu jeito simples e especial, deixou marcas registradas por onde passou. Sem sombra de dúvida, um profissional exemplar, sempre zelando pela saúde da população. Cada paciente para ele era único e era atendido de forma especial. Um ser humano incrível, dedicou a sua vida para salvar as outras vidas, sempre com um sorriso no rosto. Vera reforça sua gratidão pelo privilégio de trabalhar com o Dr. Marcos, na equipe de saúde, e leva consigo muitos ensinamentos deixados por ele. A Líria Esperafico, também funcionária pública municipal e também paciente do Dr. Marcos, ela afirma que ele será sempre lembrado pelo povo de Alto Feliz, como um profissional dedicado, competente, atencioso e cumpridor de seus deveres. Ela o define como um ser humano simples, que fez do seu próximo a preciosa matéria-prima do seu trabalho. A sua biografia traz um legado de cuidado, amor ao próximo e dedicação à sua profissão e ao município de Alto Feliz. Proporcionar homenagem ao Dr. Marcos Guener é uma forma de honrar a sua história e o impacto da sua atuação no município de Alto Feliz. Seria isso, presidente. Obrigado. Falar sobre o projeto, Miguel? Então, vou fazer o uso da palavra. Homenagem mais justa. Nobre colega Eduardo aqui falou que as agentes de saúde são lembrados, o Marcos é lembrado. E eu posso lhe dizer, sim, que ele é muito lembrado, pois estou aqui há alguns mandatos já. E as pessoas de idade e várias jovens também lembram do Dr. Marcos. Falei para a senhora antes, a minha mãe hoje ainda fala do seu Marcos. E uma notícia muito boa, quando a senhora disse que um filho está se formando médico. Tomara que esse menino venha para o nosso município de Alto Feliz e faça um trabalho tão bem feito que o seu pai fez. Então, homenagem mais do que justa. Nobre colega Rogéria. Então, o que falar do Dr. Marcos? Além de médico, ele era uma pessoa simples, humilde, que nunca fez distinção de indivíduo nenhum do município, tratou todo mundo bem, cuidou da minha avó, me dava carona quando eu voltava da Unicinos e precisava chegar a tempo aqui para trabalhar. Então, assim, me ajudou nos momentos mais difíceis que eu passei, quando o meu marido estava doente, sempre apoiou, doou sangue, entre tantas outras pessoas, e sempre tinha uma palavra boa para te dar. Então, assim, eu guardo boas lembranças dele. Sempre que a gente precisou e se remetia a ele, ele conseguia ajudar a todo mundo. Então, assim, ó, eu acho que é uma homenagem mais que justa. E desde já, quando você se formar, venha trabalhar conosco. Nobre colega Fábio. Eu me imagino como recepcionista do posto de saúde, quantas vezes as pessoas vinham, eu vou falar em alemão, ich will consultieren, ich will aber den Marcos. Eu quero me consultar, mas tem que ser com o Marcos. Então, ele foi uma referência no nosso posto de saúde e essa homenagem é merecidíssima. Nobre colega Mário. Assim como a própria biografia lida é cheio de homenagens, eu tive também o privilégio de conviver com ele 1 ano no posto de saúde, assim como enfermeiro, o colega Eduardo, e sempre ele mostrou alegria, educação, respeito, profissionalismo, todas as qualidades que se pode mencionar de uma pessoa. E mais justo ainda o nome dele para o posto de saúde, porque justamente que ele trabalhava na saúde, defendia a saúde da população. E eu mesmo, como cidadão ou como vereador, eu nunca vi uma pessoa se queixar dessa pessoa. É raro encontrar uma pessoa perfeita, não existe. Mas o Dr. Marcos era, se não perfeito, mas quase perfeito. Porque eu nunca vi uma reclamação, só elogios. Até hoje eu ouço, às vezes, elogios. Então, parabéns a essa família
tão boa e querida, e que um dia possa o filho também ser nosso médico aqui para atender a nossa população. Parabéns, sou a favor do projeto. Sabe, colega Eduardo. Eu sou um pouco suspeito a falar, já que eu organizei o projeto, junto com o apoio do prefeito municipal, que fez o contato com a família. O Dr. Marcos foi um colega exemplar, é difícil de falar neste momento. Lembro muito dos dias do desafio, ele era o que puxava os exercícios físicos na unidade básica. Né? Doutor Marcos, é de desafio. Ele já estava lá se esticando, vamos lá, gente, vamos se mexer, sempre puxava todo mundo. Era uma pessoa muito alegre, não tinha mau tempo com ele. Né? Às vezes a gente abria a porta, entrava 20, 30 pessoas e dizia, não, eu vou atender todo mundo, eu vou indo, tudo vai dar certo. Então, assim, ele era uma pessoa muito receptiva, tinha um carinho especial pela população. Eu acho que poder eternizar o nome dele aqui na cidade é trazer todos esses valores, né, à tona e deixar o nome dele na nossa unidade básica. Vai ser um orgulho muito grande para a gente trabalhar ali, lembrando dele todos os dias. Seria isso, presidente. Obrigado. Nobre colega Jair. Também conheci o Marcos, eu trabalho aqui na prefeitura já há anos. Quando eu era secretário de obras, tinha que levar às vezes um funcionário, já estava perto do horário dele ir embora, mas ele não abandonava, ele ficava para atender ainda. E no começo, quando começou a crescer mais o município para cá e para lá, daí eu até brigava com o prefeito, com o vice, diferente, para trocar receita às vezes. Hoje em dia já é diferente. O Marcos não tinha, largava ali, ele levava a gente para casa, trocava receita, trazia de tarde, ou de outro dia já trazia de novo. Ele não deixava ninguém na mão. Pois que nem o Eduardo falou, se tinha 30, ele atendia isso 30. E levava serviço do posto para casa ainda para fazer as coisas. Então o Marcos tem sua história mesmo. Às vezes quando passávamos fundo no posto de saúde, ele estava entrando, chamava ele para falar um negócio de receita, ele já levava na pasta e já fazia. Então é merecida a homenagem dele. Nobre colega Erini. Pois é, o que falar do tutor Marcos? Grande profissional. Ele não deixava ninguém sem atender. A receita hoje é diferente, tudo, receita controlada, o que a gente precisava. Ele sempre arrumava um tempinho para não deixar ninguém ir embora. Então, esperamos que esse filho dele logo, logo se forma, né, para trabalhar aqui no nosso município. Então, tá, obrigada. Nobre colega Maria. Bom, os colegas já falaram tudo, né? Todas as qualidades do Dr. Marcos, médico de família. As pessoas esperavam até que vinha o Dr. Marcos, porque era um médico que falava alemão. Eles se sentiam, então, em casa, né? Porque daí conseguiam conversar. Porque no interior ainda a maioria, hoje ainda, né? A maioria das pessoas fala alemão, né? E ele, então, fazia questão de falar alemão com essas pessoas. Isso era uma grande qualidade dele. E a questão das consultas, dos atendimentos. Ele podia atender 30 pessoas. Chegava às 11, 11h30, ia para a Feliz, tinha as pessoas internadas que ele tinha que acompanhar, ia até o hospital, acompanhava lá também ainda. Fazia isso tudo e de tarde voltava para o Alto Feliz. Atendia mais 20, 30 e não tinha horário. As receitas trocava pelo IP, nós ia no médico ali, e daí ele levava para a Feliz, fazia para nós, levava o cartão, trazia de volta. A gente não precisava se preocupar com nada. Ele era um médico muito prestativo e querido. Imagina a felicidade dele hoje, aonde que ele esteja, o filho se formando médico, né? A gente não precisa nem falar nada. E esperemos, então, quem sabe, que ele venha para o Alto Feliz também. Seria isso. Nobre colega Miguel. Bom, os demais colegas já falaram, mencionaram também, mas como na minha família eram 3 solteirões, eles todos falavam alemão. E o único médico do Alto Feliz que falava alemão era o Dr. Marcos. Então, muitas vezes, eles tinham essa resistência de vir para o posto de saúde. A agente de saúde levava o Dr. Marcos para casa, ele fazia a consulta médica
falando em alemão. Então, mesmo sendo criança, a gente acompanhava muito esse processo que ele fazia dentro de casa, porque a gente tinha, desses 3 de idade, um estava acamado 11 anos. Então, muito desse processo de acompanhamento foi o Dr. Marcos que fez. Então, a gente agradece muito o trabalho que ele fez pela nossa comunidade de Alto Feliz, e assim como os demais já falaram, já que tem o filho também se encaminhando para ser médico, que o futuro deseje, talvez possa vir trabalhar aqui no nosso município também, e será muito bem recebido, assim como o teu pai foi recebido pela comunidade de Alto Feliz. Só para tu ver, garoto, a pressão tá grande. Então pensa com carinho no Alto Feliz. Mas que nem eu passava muito para o Marcos, levava minha mãe também em alemão, tem que aprender a falar o "ja". Ele falava muito "ja". Então o projeto está em votação. Nobre colega Eduardo. Aprovo. Mário. Aprovo. Fábio. Aprovo. Rogéria. Aprovo. Jair. Aprovo. Irini. Aprovo. Maria. Aprovo. Miguel. Aprovo. Então o projeto está aprovado por unanimidade. Convido o nobre colega Eduardo para fazer a entrega para a família. Passamos agora para o projeto 10 de 2025. Dispõe sobre a denominação do Centro Administrativo Municipal de Alto Feliz, localizado na Rua Eugênio Kuhn, número 300. Encaminho o presente projeto de lei do Legislativo com o intuito de denominarmos oficialmente o nosso Centro Administrativo Municipal, sem denominação oficial, localizado na Rua Eugênio Kuhn, número 300, no centro, como Centro Administrativo Engenheiro Romano Antônio Piccoli. O local citado faz parte do Patrimônio Público Municipal, conforme certidão emitida pelo Poder Público Municipal e anexada ao projeto de lei. Para o envio deste projeto, encaminho as documentações detalhadas para apreciação dos caros colegas, observando que o presente atende a todos os pré-requisitos legais para a sua tramitação. O engenheiro Romano Antônio Piccoli era um profissional muito querido por nossa comunidade, tendo uma importante atuação no planejamento da estruturação de nossa cidade, incluindo a organização e projeto nas ruas, prédios públicos e áreas industriais de Alto Feliz. Convidamos a todos os colegas da vereança para que possamos aprovar este projeto e realizarmos esta homenagem póstuma, considerando o importante legado que o engenheiro Romano Antônio Piccoli deixou para Alto Feliz. Convido a nobre colega Maria a dar o parecer da comissão. Após a análise aprofundada do presente projeto de lei, concluíram os integrantes da Comissão de Pareceres pelo voto favorável à apreciação do projeto de lei número 010 de 2025 do Poder Legislativo, pelo plenário dessa Casa, por unanimidade. Convido o Joaquim para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. E que noite, né, nobres vereadores? Quanta gente importante sendo homenageada. Eu me sentiria honrado em ler qualquer dos 5 históricos, tanto do meu primo Douglas, né, como da dona Dulce, a nossa mãezona, né? Minha mãe trabalhou 55 anos para ela. Foi ela que me deu meu primeiro relógio. Então, são coisas inesquecíveis, né? Meu sogro Cuno, né? Inesquecível. Aqui foi falado dos 4 filhos e dos netos, mas ele teve 8 filhos, porque tratava o genro e as noras como filhos, né? Dr. Marcos, 17 anos, meu colega, aqui na unidade básica. E meu vizinho da praia, né? Graças a Deus até hoje a família, né, gurizada? E o seu Romano, que foi o meu grande orientador, né? Hoje se fala muito no mentor, então ele
Quando eu entrei aqui na prefeitura em 93, com 20 anos, um menino na época, ele insistiu muito comigo, né, que eu estudasse. E graças a ele, graças ao esforço, eu me formei em 2008, né, como arquiteto, e estou tocando adiante os projetos dele hoje. E foi uma figura assim fantástica. Essa quadra aqui foi definida por ele, foi achado, o lugar foi achado por ele. O distrito industrial lá nas terras dos Ossos, da família da Rogéria, do Marcelino. Hoje nós temos um excelente distrito industrial lá, né? Então ele foi um cara assim, um visionário, né? Que com certeza nós estamos colhendo hoje ainda, né? As coisas que ele planejou, projetou na época, né? Então eu vou ler o breve histórico dele aqui. A biografia é pesada, mas vamos tentar resumir aí, né? Também Via Pita, né? Otávio também foi homenageado há pouco tempo, outra figura importantíssima aqui em Alto Feliz, né? Histórico de Romano Antônio Piccoli, filho de Alexandre Frederico Piccoli e Albertina Ruschel, nascido em 13 de maio de 1930 na cidade de Feliz, falecido em 1º de dezembro de 2021 no Complexo Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre, sepultado em 2 de dezembro de 21 no Cemitério Municipal de Feliz. Irmão de Ramiro, Vitor, Geni, Zita, Rubens, Ítalo, Paulo, Ari e 2 outros falecidos ainda na primeira infância. Aos 12 anos de idade foi morar em Porto Alegre para dar seguimento aos estudos no IPA, Instituto Porto Alegrense, e posteriormente na Escola Júlio de Castilhos, cursou e graduou Engenharia Civil na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1955. Após formado, passando pelas cidades de Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, e em trajeto para Caxias do Sul, onde havia recebido o convite do então prefeito Rubem Bento Alves, para que lá estabelecesse residência, se hospedou no Hotel dos Rotti, na cidade de Farroupilha. Lá, por convite do então prefeito Giacomo Valentim Lucchesi, em 1956, foi contratado como engenheiro e lá estabeleceu residência ao invés de Caxias. Casou com a farroupilhense Maria da Glória Lucchesi, que está entre nós aqui. Já foi, inclusive, doutora aqui do posto de saúde, né? Ginecologista. Com quem teve 3 filhos. Rossana, Alexandre, que está aí em nosso meio também, e o Marcelo. Embora saído jovem de Feliz, nunca deixou de manter com a comunidade e amigos de infância estreita relação, retornando à cidade de origem como profissional em 1959 por convite e, mediante contrato, foi auxiliar técnico do primeiro prefeito de Feliz, sendo responsável pela elaboração do primeiro plano diretor da cidade. A partir de então, a rotina profissional, seja por questões de obras públicas ou por serviços contratados por particulares, Romano mantinha agenda constante na Feliz e também Alto Feliz, que também, a pedido do primeiro prefeito, Paulo Mertins, foi trabalhar desde a emancipação em 1992, embora residindo na cidade de Farroupilha. Romano, por ser detentor de profundo conhecimento técnico na área de engenharia, sempre foi convidado e, com alegria no coração, aceitou as propostas de trabalho feitas por todos os chefes do Executivo, nas administrações do município de Alto Feliz, desde sua emancipação, independentemente de filiações partidárias ou ideológicas de qualquer ordem. No início dos anos 80, adquiriu uma área de terras de Arquimino e Libória Ruschel, no Morro das Batatas, onde fixou a residência eventual para estar mais próximo das suas raízes. Sempre com um espírito inovador e com pensamento na região de origem, na execução das obras públicas e particulares, foi a ele acometido o encargo de pensar e sugerir nas áreas de engenharia em prol da municipalidade, seja no interior ou na área urbana, setor agrícola, comércio, serviços ou indústria. Foi responsável pela localização, projeto e execução da implantação do Centro Administrativo Municipal de Alto Feliz, bem como outras tantas obras de equipamento público, sempre respeitando, quando dos projetos, priorizar, após pesquisa técnica histórica de imigração dos alemães para o estado do Rio Grande do Sul, os padrões construtivos de fachada que remetessem ao enxaimel, padrão adotado da média Alemanha, Renanos, região do Hunsrück. Assim, o foi nos próprios públicos em que destaca a prefeitura e demais prédios do entorno, bem como outras inúmeras particularidades.
Nos anos em que atuou no município de Alto Feliz, foi responsável direto pela escolha das áreas destinadas ao Centro Administrativo Municipal, aos distritos industriais número 1 e 2, além de inúmeras leis implantadas naquele período e vigentes até hoje, como o Código de Obras. Romano é muito admirado e respeitado pelos colegas que trabalharam e conviveram com ele, pela grande preocupação que tinha com a segurança que as edificações precisavam oferecer aos seus usuários, bem como a generosidade e o carinho que tinha em ajudar qualquer colega a que ele se dirigia. Além de um profissional renomado de engenharia civil, Romano era um apaixonado pela música clássica e incentivava os colegas a desenvolverem o hábito de escutar uma boa música. Nesse sentido, era muito comum ouvir Romano cantarolando ou assobiando clássicos como Tannenbaum durante o trabalho, especialmente nos períodos que antecediam o Natal. Eu quero só registrar, agradecer aos vereadores, né, por terem aceito a minha sugestão. Essa conversa já vinha de algum tempo. Até o prefeito queria homenagear, né, as minhas filhas com alguma denominação. Eu, por bem, achei que não era o caso, né, por terem vivido tão pouco. E eu sempre disse para ele, prefeito, o Romano e o Johannes precisam ser homenageados, né? Então, os vereadores aceitaram a sugestão. Muito obrigado a vocês todos. Eu acho que é uma justíssima homenagem para esse cidadão, né? Muito obrigado. Alguém uma colocação sobre o projeto? Nobre colega Fábio. Eu acredito que onde nós estamos hoje, estamos graças ao Romano, porque inicialmente o prefeito tinha comprado outra área e o Romano, numa das visitas, ele passou aqui. Não, aqui é o lugar para colocar a prefeitura, posto de saúde, creche e mais. Essa obra da prefeitura, ela tem 5 blocos. Nós apenas temos construído 2 blocos. Então, ele tinha essa visão para o futuro, se a cidade crescer ao redor aqui, a gente vê que tem espaço para aumentar. Então, uma homenagem muito merecida. Nobre colega Mário. Então, eu não tive contato direto com o homenageado, mas eu conheci ele só de vista. Mas deu para perceber pela biografia aqui que era uma pessoa, um visionário. Ele juntava os conhecimentos com a prática. Tanto é que hoje, se Alto Feliz foi planejado como uma cidade, a origem é da cabeça dele, que tinha esse conhecimento. E algumas relações indiretas que eu tenho é pelo seguinte: a rua que eu tenho casa na Feliz também, apesar de ter aqui, mas pelo que eu vi, o pai do homenageado era Alexandre Piccoli, a minha rua lá, e o filho também Alexandre Piccoli. Então, dá para ver que é uma pessoa não só ligada ao Alto Feliz, ou só a Feliz, ou Farroupilha, mas uma pessoa de grande amplitude. Então, nada mais justo do que nós lembrar, além de Feliz já ter o nome gravado para o resto da história, Alto Feliz também tem esse nome, Alexandre Piccoli, gravado para Alto Feliz, para não ser esquecido. Parabéns à família. Sou a favor do projeto. Nobre colega Eduardo. Queria dizer à família que, para mim, eu me sinto lisonjeado em poder, através de conversas com o prefeito, com o Joaquim, enquanto eu procurava dados para outros projetos que nós assistimos hoje, a gente conversou, olha, teria uma possibilidade de nomear um centro administrativo. Eu disse, mas para quem? Ah, eu tenho um nome, mas então vamos conversar com a família, vamos ver se eles autorizam, vamos ver a biografia. E eu me surpreendi com a biografia. Eu não conheci pessoalmente, né, o Romano Antônio Piccoli, mas observando a biografia, a história dele, o que nos falam, realmente é memorável, tá, gente? Então, eu queria dizer para vocês que eu me sinto honrado em ter sido um dos vereadores que encabeçou este projeto, com apoio do Joaquim, apoio do prefeito, e também agradecer à família por ter dado essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje, né, apreciando essa possibilidade. Eu tenho ele como um visionário, né? Na época em que ele trabalhava com engenharia, ele tinha uma visão muito à frente do tempo, né? Eu vi o projeto já aqui, né? Tem vários outros prédios que ainda não estão construídos, mas ele realmente, como os colegas falaram,
ele pensa muito à frente. Quando a cidade crescer, nós vamos ter já uma estruturação que foi pensada há muitos anos atrás. Então, parabéns por ter dado essa oportunidade, te agradeço muito, tá? Muito mesmo. Serei isso, presidente. Nome, colega Rogéria. Eu acredito que valorizar as pessoas que por aqui já passaram com uma experiência maior do que a nossa é sempre uma satisfação e um motivo de valorizar, porque a gente deve ser muito grato. Iniciar um projeto sempre é mais difícil do que dar continuidade a um projeto. Então, eu acho que essas pessoas que tiveram a iniciativa de buscar, de inovar, de trazer conhecimentos e que vieram de fora para acrescentar ao município devem ser valorizadas. Nome, colega Jair. Sobre o Piccolo também, eu não tinha contato direto com ele, mas eu conhecia ele, às vezes, quando ele estava numa obra, eu estava de moto ou de bicicleta, eu parava, conversava com os amigos, e o Piccolo era um cara bem dedicado ao seu serviço. Ele, no serviço, depende de como fosse, não mostrava os dentes para ninguém, era o serviço dele e pronto. Quantas vezes eu parado, olhando, e não faziam o que ele tinha pedido no projeto, já vinha 4 pedras, e eu pegava a bicicleta e mandava, para não ficar junto mais. Eu sou totalmente a favor, sim. Então, o que falar do seu Romano e da esposa? A esposa pode não lembrar, mas o meu filho hoje tem 25 anos, a senhora era ginecologista aqui no posto do Alto Feliz. O Romano, eu trabalhei com ele em 94, quando começou esse município, as terraplanagens da área industrial, foi tudo eu que praticamente fiz. O ginásio, se estava um pouquinho torto, ele vinha lá, fua, não tá bom, tem que ficar mais reto, tem que melhorar. Ajudava a colocar os bueiros na Júlio de Castilhos, eu e 2 colegas, que eu cito o nome hoje aqui, lembrado, eu, o Milavalda e o Marquês Enhas, esses canos não estão retos, tem que ficar no plumo. Aí a gente lá de novo, bueiro de 60, cobrava. E ficou leigo e que nem vocês falam, ele fazia o projeto bem detalhado. É melhor uma vara de ferro mais do que faltar amanhã dar problema, ele dizia. Quando era um solzinho um pouquinho quente, aquele chapéuzinho dele, e ele vinha. Ele vinha, eu já olhava, daí que estava meio torto para planear um pouquinho melhor. Ele e o Leo Hannes também foi meu parceiro, Joaquim, sabe das histórias. Então, nada mais justo que uma homenagem. E, dona Glória, a senhora tem que ver o moço, que eu tenho lá há 25 anos, firme, forte e bonito que nem o pai. Muito obrigado. Vou te apresentar. Então, o projeto está em votação. Nobre colega Miguel. Aprovo. Maria. Aprovo. Irini. Aprovo. Jair. Aprovo. Rogéria. Aprovo. Fábio. Aprovo. Mário. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Então, eu peço para a Bete fazer o uso da tribuna, que quer dar uma palavrinha. Então, uma boa noite a todos. Os cumprimentos, então, ao presidente da Câmara, né, senhor Geraldo Fur, extensivo aos demais vereadores desta casa. Saudamos igualmente o prefeito em exercício, Douglas Schneider, e enquanto vice-prefeito, mas em exercício, e ainda o nosso prefeito licenciado, Rob Schneider. Então, nós vivemos hoje um momento histórico para a comunidade do Alto Feliz. A nomeação oficial do museu, que a partir desta data passará a carregar o nome da professora Dulce Maria Simon Ruschel. A família expressa a sua mais profunda gratidão àqueles que indicaram o nome da nossa mãe e avó para nominar o museu do município. Nosso carinho e reconhecimento ao José Carlos Flach, a Liliana Freibergen, a Vera Weissheimer, né, pela indicação, pela idealização do museu e pela indicação do nome. Agradecemos igualmente
ao vereador Eduardo da Costa Dutra, responsável pelo trabalho e andamento do processo de criação do museu, e que também foi acolhido, né, pelos demais vereadores. Essa indicação é um gesto de reconhecimento à trajetória de uma mulher que dedicou a sua vida à educação, à valorização da cultura, à preservação da memória desta comunidade. Sua trajetória permanece como exemplo de sabedoria, sensibilidade e amor pela comunidade. Ao atender a esse chamado coletivo, nós não homenageamos apenas a nossa mãe Dulce, mas também realizamos um dos seus maiores sonhos, que era realmente poder ver a história e as tradições do Alto Feliz preservadas num espaço próprio, acessível a todos. Dulce deixou um legado que vai muito além da sala de aula. Ela nos ensinou que a verdadeira riqueza de um povo está na sua história. O seu livro, Alto Feliz e os Ecos da Sua História, que contou com a participação, né, do José Carlos Flach, testemunha a implicação desta professora com a proposta de resgatar o passado deste povo que fincou aqui as suas raízes. É uma bela e merecida homenagem à memória desta professora apaixonada pela educação, que tanto marcou a vida da sua família, dos seus alunos e do povo alto-felizense. Que este museu seja um espaço vivo de memória e também de inspiração, assim como foi a vida da professora Dulce, para todos os que tiveram o privilégio de conhecê-la. Que cada visitante deste museu encontre não apenas objetos e registros, mas também o reflexo do amor que Dulce tinha por esta terra e pela sua gente. Muito obrigada. Convido o Joaquim para fazer a entrega da família do Romano. Vai lá, Joaquim, é melhor. Não, já foi. Não, só entregar. Se a família quiser se explanar. Se a família quiser se explanar, sim. Gostaria de... Pode. Vocês gostariam também de usar a tribuna? Sim. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por dar esse espaço para mim. É muito emocionante para mim hoje estar aqui, principalmente pela tua conversa para a Dulce. Ela foi minha amiga, minha amiga de todos os dias quando eu estava aqui. Eu vinha no posto de saúde, porque o Romano começou o sonho dele quando o Paulinho veio a primeira vez na nossa casa ali no Morro. Nós fizemos uma casa para passar fim de semana. Acabávamos ficando o mês inteiro, quando eu tinha férias, ali. Aí o Paulinho chegou um dia e disse, mas eu estou aposentado, Paulinho, eu não posso. Mas o senhor vem lá quando quiser, a hora que quiser. Eu preciso de um plano diretor para o nosso município. Aí um dia ele disse, tá bom, eu vou lá, Paulinho, eu vou lá dar uma olhadinha. Chegou em casa com um monte de escritos assim. Tá, agora eu vou sonhar esse município. Como é que ele vai ser? Daqui a 50 anos, se eu estiver ainda aí, eu quero ver o que vai se transformar essa cidade. E não chegou a 50 anos, porque estava com 92 anos quando faleceu, mas uma vida bem vivida.
Aqui ele sonhou Alto Feliz. Hoje eu tenho uma satisfação enorme. Cheguei de noite, mas quero vir de dia. Que fazem, acho, uns 15 anos que eu não passei mais por Alto Feliz. Eu vi começar aquela construção lá na frente. E o posto de saúde, por causa do Romano, eu ficava dentro do carro esperando ele, para ele vir falar com o Paulinho, com a turma toda, aí que era em outro lugar, a prefeitura. E ele não apresentou. Aqui vai ser aqui é o centro municipal, aqui é o centro administrativo. Aqui vai ter tantas construções, que como falaram ali, né, que tem 2 prontas já, assim. Mas o posto de saúde, na época, que era lá em cima, na Júlio, aí eu fui a primeira médica que fui contratada para o posto de saúde aqui. Tinha o doutor Sartori, que vinha da Feliz, e tinha um Kleiner, parece que era o Kleiner, uma coisa assim, que ele era médico de família. E aí a minha primeira enfermeira era a Regina, não sei se ela ainda vive. Vive? Então, um abraço grande para a Regina. Foi a minha primeira auxiliar. E eu tive, assim, umas lembranças maravilhosas, porque enquanto o Romano estava na prefeitura, nós vimos aqui sexta de manhã. E aí a gente almoçava, aqui tinha um restaurante, que era de uma família que... Isso aí. A gente almoçava de meio-dia e de tarde a gente voltava para o trabalho. E sábado era sábado. E uma vez eu tinha tantas consultas, porque ela começou a marcar. Elas vinham do Morro Gaúcho, e não sei o quê. Eu organizei assim, eu estava acostumada a fazer isso, que desde que eu terminei a faculdade, eu fazia de cada uma ficha. Eu fichei todas as mulheres do município. Naquele tempo, eram poucas pessoas, mas aí, conforme vinham, por idade, né, então marcava as consultas, assim. Aí comecei a me enfronhar na coisa, aí eu disse, não, eu tenho que ficar segunda de manhã aqui também. Aí, a segunda de manhã, eu atendia as gestantes, porque aí o Romano também ficava meio-dia aqui, na prefeitura. Então, eu tinha que despachar planta com o Joaquim ali. Joaquim, vem cá, me faz esse desenho aí. Aí, um dia, ele chegou em casa e disse para mim assim, eu vou fazer do Joaquim um grande arquiteto, vou ensinar ele até a calcular. Foi o sonho do Romano, foi o Joaquim. E hoje eu vejo que está uma maravilha do Joaquim. Olha, faz parte da nossa vida essa cidade de Alto Feliz aqui. Eu fiquei muito, muito feliz hoje quando eu cheguei aqui em Alto Feliz, porque aqui eu caminhei no meio da capoeira, aqui junto com o Romano, para escolher esse terreno, porque ele sempre queria eu junto, assim. Agora veio uma menina ali, que era desse tamanhinho, eu sou a filha da fulana de tal. Eu tive, assim, para mim foi um sonho também meu realizado, porque eu nunca tinha trabalhado em serviço público. E aqui eu trabalhava, eu ia pagar para trabalhar aqui, de tanto que eu gostava. Então, hoje eu vejo assim, pessoas que ainda estão vivas, ou que eu tratei na barriga da mamãe. Hoje eu vejo que está casada, ele tem uma nora linda também já, e o filho dele é um baita de um rapaz, com 25 anos, querido. Olha, então isso é uma realização enorme para mim também. E ver essa homenagem para o Romano hoje me deixou assim, muito, muito emocionada, porque eu vi crescer isso aqui, do nada. Olha o ginásio lá, aquele ginásio... Parque Municipal agora? Ginásio Municipal agora? Parque Municipal. Parque Municipal, pois é. Aquilo também. Nós andamos nas ruas lá para saber de quem era o dono, para fazer aquele pavilhão enorme, que foi realizada a primeira Autofest lá. E aí eu me lembro uma coisa estranha não, uma coisa bem peculiar, que aí ia ser realizada a primeira Autofest. E o grupo, o coral,
não tinha não, o grupo de danças de Alto Feliz não tinha o que tem? Não tinha um traje. Aí nós fomos, a Liliane Freiberger, não está aqui a Liliane? Tá. Bom, mas dá um abraço nela também. Nós fomos a Nova Petrópolis com uns prospectos, não sei, que ela pesquisou na internet qual era o traje típico daquela região do Hunsrück, onde vieram os primeiros imigrantes aqui, para Feliz e para Alto Feliz. E aí se descobriu qual era o traje típico do local, lá. E depois nós estivemos na Alemanha, nesse mesmo local, perto na zona do Hunsrück mesmo, lá, perto do Mosela. E o traje típico foi feito por uma senhora lá de Nova Petrópolis, que fazia trajes típicos. E foi feito o traje típico ideal daquele local. Até hoje, eu acho que o grupo de danças tem o mesmo traje que ele. Porque não é muito rebuscado nem nada, mas teve que ser feito idêntico. E nessa época, nós mandamos fazer o nosso traje típico, do Romano e o meu, que era de uma região intermediária entre o sul da Alemanha e o norte da Itália, porque os meus imigrantes são do norte da Itália. Então, o nosso traje típico é uma mistura dos dois. Nós chegamos a fazer, sempre que tinha Kerpe, tanto aqui que nem lá na Feliz, nós dançamos com o nosso traje típico. Eu tenho fotografias da época. Então, assim, nós vivemos isso aqui desde o início. É muito legal quando um profissional da saúde chega a conhecer os filhos das filhas que tu trouxeste no mundo. Então, eu já tenho netos que são bebês com 3, 4 anos, que nasceram, eu cuidei da mãe, e agora e depois da mãe para o neto. Então, elas me telefonam e digam assim, nasceu o teu neto, viu, doutor? Porque é muito bacana isso. Então, eu cheguei, uma vez um colega meu me disse, tu vai chegar uma época que tu vai conhecer a avó, a mãe, a filha e a neta. E olha, eu estou chegando quase lá, porque eu tenho um bisneto de 5 anos, né? E tenho também bisnetos recém-nascidos, né? Dentro da profissão. Então, eu acho que assim, para o engenheiro deve ser uma maravilha se ele pudesse estar aqui hoje. Eu acho que em espírito ele está, porque cada coisinha que tem ali lembra isso. Eu acho que isso, para um engenheiro, seria um bisneto, o Alto Feliz já, né? Porque é uma coisa tão maravilhosa, eu fiquei encantada com Alto Feliz. É uma cidade para vir morar para sempre aqui. Porque o calor do povo, tu conhecer as pessoas, quem fez disso, o que é essa cidadezinha maravilhosa. Eu não perco isso, não perco essa coisa de cidadezinha de interior. Isso nós vimos muito na Alemanha. Pequenos vilarejos, ou vilas assim, que tem um prefeitozinho, lá eles chamam de intendente, coisa parecida, né? Isso não deve ser perdido. É tudo uma família, que nem o Joaquim disse, é o meu tio, é o meu primo, são homenageados. Amanhã ou depois, eu não vou ter mais espaço para homenagear todas as pessoas, porque todos aqui vão ter que ser homenageados. Que todas as famílias estão ligadas. É impressionante isso aqui. Não percam isso, de ser família. Não percam isso. Nós, já, em Farroupilha, infelizmente, estamos perdendo. A cidade cresceu demais. Eu acho assim, temos que aprender com os nossos que vieram da Alemanha, da Itália, de vários lugares, que se reduziram a pequenos vilas. Que tu cria uma coisa, um tipo de cola humana,
que ninguém destrói, né? Está hoje aí a filha da Dulce, querida da Dulce. Quantas e quantas vezes eu traduzi para ela, por causa do coral, ela dizia assim, me traduz aqui, que está tudo em italiano, eu quero saber como é que é. Eu nunca me esqueci daquela, que ela me pediu para traduzir o coro dos prisioneiros, que cantavam lá. Eu quero saber o que nós estamos cantando, porque estamos cantando em italiano, não sabemos o que é aquilo. E eu fiz em português para ela, só que eu disse, perde muito, né, porque aquele lamento, né, dos prisioneiros, né, que foram escravizados, ela disse, não, mas agora dá para entender mais a música, né? Isso, a Dulce fez isso comigo. Eu comprei o livro dela depois, eu li várias vezes, né? E ela teve presente no enterro do Romano. Eu fiquei assim muito, muito, muito agradecida para ela, porque ela me deu um abraço. Ela disse para mim assim, Glória, porque nós somos parentes, né? Por causa do Gastão. Né, que o Gastão era parente do Romano, porque é da minha sogra, que era Ruschel, né? Então, eu disse, muito obrigado pelo Alto Feliz, muito obrigado, Joaquim, que vocês fizeram esta homenagem, e eu não tenho mais palavras, olha, para mim eu estou emocionada demais, tá? Certo? Hoje tem a minha nora, a esposa do Alexandre, esse é o do meio. É o Alexandre, a mais velha, a Rosana, que é engenheira civil, que nem o pai, e o Marcelo, que é advogado. E não puderam comparecer, porque os dois estão de cama com a famosa influenza. Não dava nem para falar hoje, estavam um sem voz e outro com tosse. Então, nós não podemos ir. Mas está o representante, a minha nora, esposa do Alexandre, a Silvia, ela é odontóloga, está aposentada já, né? E a minha neta, a mais velha do Alexandre, que é a Geórgia, e o meu neto, que está na Alemanha, foi fazer pós-graduação lá, que é filho do Alexandre, ele está se formando em engenharia de automação, que é a engenharia moderna, né? É tudo computadores e tal, né? E o Marcelo, a Rosana, que é a mais velha, tem uma filha, que é a Tatiana, que tem o meu bisneto, que tem 5 anos. E o mais novo, que é o Marcelo, que tem 2 filhos também, que não puderam comparecer hoje, que é o Matheus, que é especializado em audiovisual, cinema, tem vários prêmios já em Gramado e tal, e a Vitória, que trabalha na SAP, ela é especialista em computação. Esses 2 também não puderam comparecer, né? E o do Alexandre, e a Tatiana, que não pôde comparecer, que é a neta, porque hoje é dia de trabalho para ela. Então, ela não pôde comparecer, ela e o esposo. Então, assim, a minha família deve muito, muito, muito a Alto Feliz, porque desde pequenos eles estão acostumados a ficar fim de semana aqui na casa da avó, da Feliz, que fala, vamos para Feliz, o meu bisneto, já prontas muxi, como é? Estamos saindo ou não para Feliz? Aquela paixão. Então, hoje, o nosso pequeno Ponta de Morro, que é lá no Morro das Batatas, atrás tem a tirolesa. Então, nós somos, nós escutamos a tirolesa, assim, ó, tá, se some lá embaixo. Tá bom? Então, tá, muito obrigada por ter dado esse espaço para mim, e muito obrigado, Joaquim, por ter feito essa homenagem, né? Vocês todos estão no meu coração. Convido a Letícia Guené para fazer uso da tribuna.
Sr. Presidente, vereadores, público em geral, familiares e amigos. É com muita gratidão e emoção que nós, da família do Marcos Guener, viemos hoje participar dessa sessão solene que aprecia o projeto de denominação da Unidade Básica de Saúde com o nome do meu falecido marido. Ficamos muito felizes com o gesto dessa Câmara Municipal de homenagear o Marcos, reconhecendo o grande serviço por ele prestado a essa comunidade de Alto Feliz. A escolha de perpetuar o seu nome em um espaço de cuidado e acolhimento nos orgulha e nos emociona, pois vai de encontro com a trajetória do Marcos como médico, marcada pelo atendimento humano, comprometimento ético e, acima de tudo, pela generosidade. Meus sogros contavam que, desde pequeno, Marcos queria ser médico, mas enfatizava que não queria ser médico de cortar barriga, queria ser médico de conversar. E foi exatamente isso que ele se tornou, um médico que escutava e acolhia o paciente, atendendo inclusive na língua alemã, buscando entender e ser entendido, para, ao final, dar um tratamento e passar a confiança tão necessária para a cura das moléstias físicas e emocionais. Acredito que esse gesto de denominação da Unidade Básica de Saúde, além de engrandecer a história do Marcos, também inspirará atuais e futuras gerações de profissionais da saúde a seguir com a missão de cuidar, respeitar e servir. Tenho certeza que o Marcos estaria muito feliz com esse reconhecimento do trabalho que ele fez com muito amor e dedicação. Por fim, desejo que a Unidade Básica de Saúde, Dr. Marcos Guener, seja um símbolo de cuidado, dignidade e esperança a todos aqueles que a ela buscarem. Mais uma vez, quero deixar registrada a minha gratidão ao município de Alto Feliz por essa linda homenagem e a minha eterna gratidão aos meus filhos, família, compadres e amigos que aqui estão e que se fizeram presentes nos momentos mais difíceis, porque se hoje a gente está aqui de pé, vocês nos levantaram. Muito obrigada. Gostaria que todos nós, vereadores, de pé, uma salva de palmas aos 5 homenageados hoje nessa casa, mérito a todos eles. Uma boa noite a todos. Está encerrada a sessão. Lembrando que a próxima sessão ordinária será dia 9 de setembro, às 18h30.